Reconhecimento extremamente sugestivo. Ué, eu vou fazer um reconhecimento de pessoas. Hoje, de fotos que eu já vi de uma pessoa há um mês atrás, extremamente sugestivo. As testemunhas confirmaram aqui, inclusive, que só reconheceram, pontuam, porque isso é muito importante, entendeu? Porque viram a foto dele em redes sociais. Como se não bastasse, a polícia colocou uma camisa amarela, essa mesma que ele está vestido nessa foto que vem ventilando há muito tempo. Gostaria de pontuar aqui o seguinte: Marcelo está indo aqui diretamente para fazer exame de corpo de delito, certo? Ele sofreu agressões, tá bom? Ele negou perante a magistrada por preservação da sua vida, mas ele me franqueou que recebeu agressões. Não me perguntem de quem, porque eu não vou expor, mas ele recebeu agressões e irá fazer o exame de corpo de delito nesse momento. Essas agressões aqui em Petrolina e Igaraçu no caminho? Não. Foi na unidade prisional. Amanhã é o dia que chegam as testemunhas convocadas pela defesa. Quem são essas testemunhas e qual a sua expectativa em relação a esse depoimento? As expectativas são as melhores, né? Como o processo corre em segredo de justiça, eu não vou poder falar para vocês quem de fato serão ouvidos amanhã, mas posso afirmar que um perito que assinou diversas perícias de relevância, entendeu? E será amanhã, vai colocar tudo em ordem, vai pontuar tudo que o processo precisa saber. Dessa vez, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. É importante, pessoal, e eu sempre vou bater nessa tecla com relação à questão da faca. A faca, ela não foi preservada. A faca foi entregue para a perícia em um envelope com o nome da escola. A cadeia de custódia não foi preservada, mexeram na faca. Tanto é que a conclusão da faca, da perícia papiloscópica, é que não tinha elemento suficiente para identificar uma pessoa. Bato na tecla de que a Polícia Federal fez uma perícia papiloscópica e ofereceu para a Polícia Civil uma palmada de mão direita do sexo masculino, possivelmente da última pessoa que fechou fortemente o portão onde foi encontrada a menina. Marcelo, quando chegou, qual foi o confrontamento? Negativo para Marcelo. Não foi Marcelo. O que fazer com a perícia que pontua que a menina não foi morta ali? Pelo espaço geográfico, pela quantidade de sangue. A perícia pontua que mais de uma pessoa com mais de uma faca pode ter praticado esse crime, que a faca foi comprada para esse fim, porque ainda existia resquícios de silicone na faca. Por que a escola se comportou desse jeito? Não podemos aceitar isso. A escola apagou as imagens do DVR, que se a polícia tivesse acesso no outro dia, tinha chegado à autoria. A escola demitiu 25 funcionários em dentro de 4 meses, reforminha em locais que não poderiam ser, que deveriam ter sido preservados. Por quê? Porque chaves perdidas. Então, assim, a defesa está muito tranquila, tá bom? Com relação à instrução, foi excelente e amanhã vai ser muito melhor. A orientação da defesa é que Marcelo se pronuncie amanhã? Olha, muito possivelmente vai depender do calor do depoimento das testemunhas que serão ouvidas amanhã. Mas a orientação da defesa vai ser no sentido de que ele fale. Ele tem muito para explicar, inclusive muita coisa para soltar, né? Os moldes da confissão, o que é que se tem por trás dessa confissão? O que é que se tem por trás dessa confissão? Vocês vão saber, vocês vão se surpreender com esse caso. Tem muita coisa que eu gostaria de falar aqui, mas não posso por questões de preservar a tese da defesa, bem como o processo ele corre em segredo de justiça. Rafael, uma das testemunhas de hoje teria sido a mulher com quem Marcelo se relacionou e para quem ele teria confessado o crime. Ao longo de todo esse caso, toda essa história, muito se fala sobre ele confessa, ele se arrepende. Ele escreve uma carta dizendo que foi forçado, né, entre aspas, a confessar. Essas contradições, esse vai e não vai, não compromete um pouco a situação do seu cliente? Sim, é preciso ter em mente o seguinte, Rodrigo. A confissão de Marcelo, ela é extremamente precária. Pegaram o cara que estava no sistema prisional há 5 anos, colocaram dentro de uma sala com 4 delegados, diversos policiais, depois de uma conversa prévia, aquela pressão, isso segundo relatado por ele, e que se observa com facilidade diante das imagens. O cara confessa até que matou o Papa, diante de um contexto desse. Porque não chamaram um advogado? Estamos conseguindo, inclusive, iremos juntar nos autos, um laudo assinado por um psicólogo com relação ao comportamento dele. O comportamento, ele olha para cima o tempo inteiro, ele está inquieto, ele está ali nitidamente, a um olhar de um especialista, incomodado e mentindo. A verdade virá no momento certo, a defesa está aguardando muita coisa para um eventual júri, não temos qualquer tipo de dúvida que iremos absolver o Marcelo da Silva. Mais cedo, a gente conversava ao vivo e o senhor falava da possibilidade de pessoas serem ouvidas aqui, que ao longo desse período também foram tratadas como investigadas, né? Ex-alunos da escola, que até foram apontados aí como suspeitos de tocar fogo na escola por algum motivo qualquer, que tiveram
estivessem contra a escola e pessoas que foram citadas ao longo desse processo. Essas pessoas efetivamente vieram, alguma foi ouvida? Se não foi Marcelo, quem teria matado Beatriz? A polícia, insistentemente, investigou de forma brilhante. Não vou criticar o trabalho da polícia, mas não conseguiu chegar à autoria. Essa pergunta quem teria que responder, Rodrigo, seria a polícia, né? Que no calar dos 45 segundos do tempo, no calar da noite, apontou um DNA milagroso capaz de evitar tudo. Arquiva o caso. E não é assim. Ninguém vai se convencer que uma pessoa que nunca entrou numa escola entra pela porta da frente, sai pela porta da frente e mata uma criança de forma tão bárbara e não é notado por ninguém. Exatamente no local onde se tinha um ponto cego e que no outro dia as escolas apagam as imagens. A escola apaga as imagens. Então, as pessoas não são idiotas. A sociedade, com muita certeza, sabe que Marcelo da Silva não passa de um bode expiatório. Ele é o assassino perfeito para a menina Beatriz. A defesa irá provar que ele é inocente. Quero conversar muito com o senhor ainda hoje no Cidade Alerta. A gente tem muitas dúvidas a serem tiradas, mas me permita me aproximar aqui da mãe de Beatriz, porque ela acabou de prestar o depoimento dela e ela está saindo nesse momento aqui do fórum também falando sobre essa percepção que ela teve do dia de hoje, um dia tão aguardado por ela que ficou cara a cara com Marcelo. Vamos ver o que é que ela está falando por aqui. Tive contato com Beatriz na noite, eu fui a última pessoa que falei com Beatriz ali na quadra. Eu acredito que a juíza ela vai pronunciar sim, o Marcelo da Silva, ele é o assassino de Beatriz. Testemunhos importantes, né, que confirmam a presença de Marcelo da Silva dentro ali do colégio, naquela área ali do bebedouro. Inclusive pessoas que podem, né, pessoas que tinham até o conhecimento da autoria do crime, né? Pessoas que já sabiam, pessoas aqui de Petrolina que já sabiam que Marcelo da Silva era o assassino, né? E tudo isso está sendo revelado. Essas audiências elas são muito importantes, porque pode sim desenrolar mais, né? Mas para a gente, para a família, para a polícia, para o Ministério Público, não resta mais dúvida, Marcelo é um assassino. Ele tirou a vida de Beatriz de forma cruel, de forma covarde. Ele entrou dentro do Colégio Maria Auxiliadora armado com a intenção de estuprar e de tirar a vida de um ser indefeso, de uma criança. Qual o risco que Beatriz ou que qualquer outra criança poderia trazer a um adulto? Nenhum. Ele é covarde. Ele é cruel, ele planejou tirar a vida de qualquer criança naquela noite, porque ele queria satisfazer um desejo sexual dele. Ele é um monstro, uma pessoa que tem um desejo sexual por uma criança. É nojento, é covarde. E não se contentando com isso, porque ele não conseguiu estuprar a Beatriz, porque essa também era a intenção dele. Ele tirou a vida da minha princesa. Ele tirou a vida de forma cruel, de forma covarde. Não deu a ela o direito de se defender. Não nos deu à família a oportunidade de lutar pela vida dela. As evidências são claras. As provas são exatas. A gente está falando de ciência. Não há o que se contestar quando se trata da ciência, de provas biológicas. A gente está falando de exatidão. Nós, a família, nós sempre tivemos o conhecimento de que foi encontrado na faca o DNA do assassino, que aquela amostra que ele deixou na faca é do assassino de Beatriz. E nós tínhamos a certeza que ao realizar o manifesto, que foi caminhar de Petrolina até Recife, iria pressionar o governo de Pernambuco a investir, a colocar recursos para ampliar essa busca desse DNA. Porque era a forma da gente identificar o assassino. E depois da caminhada, porque quando eu entrei para falar com o governador Paulo Câmara, eu fui lá, exigi a ele que colocasse, que ampliasse essa busca no banco de dados. E que eu tenho provas de que até aquela data, no Banco Nacional de DNA, nunca tinha sido feita essa busca. Por que nunca tinha sido feita essa busca?
Só depois da caminhada, só depois de dizer ao governador que eu iria denunciar ele na Corte Internacional de Justiça se eles não fizessem. Foi que ele colocou os esforços e os investimentos necessários para botar o DNA. DNA que foi encontrado na faca do crime. Faca essa que ele, Marcelo, as imagens mostram ele chegando no canteiro, escondendo a faca no canteiro. As imagens mostram ele pegando a faca, colocando na perna. As imagens mostram ele atendendo o telefone, falando com pessoas na rua. As imagens mostram ele tentando furtar uma moto, ele pede ajuda de uma pessoa para ligar a moto. Várias imagens ali mostram ele tendo contato com várias pessoas. E pessoas dentro do colégio que foram ao bebedouro também encontraram ele. Lucinha, qual a sensação de estar no mesmo ambiente, né, do acusado de matar a sua filha? É a pior do mundo. É a pior do mundo, mas a justiça, nós temos que acreditar na justiça. Nós temos que acreditar nas instituições. E temos que ter muita fé. Mas é nojento demais estar num ambiente em que aquele monstro tirou a vida de minha filha, em que aquele monstro já estuprou outra criança. É nojento, é um ambiente que eu não gostaria de estar, mas fui e vou quantas vezes necessário for. Ele te ouviu, Lucinha? Petrolina ouviu. Ele ouviu, ele já me acompanhava. No próprio depoimento dele, ele já me acompanhava nas redes sociais. Ele sabia onde eu estava fazendo as manifestações. Ele me acompanhava, sempre me acompanhou. Ele deixou isso muito claro no depoimento dele quando ele confessou, né? Confissão essa que foi espontânea. Ele não foi ameaçado, ele não foi coagido a dizer que foi ele. A confissão, ela é espontânea. A defesa não apresenta sequer uma evidência de que ele tinha sido forçado. É apenas achismo. Para se afirmar algo, você tem que ter certeza. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 7 anos numa investigação, é prova. Você tem que ter provas, evidências. E a defesa dele não tem, porque ele é o assassino. E eu peço a ajuda da sociedade do Vale de São Francisco. Eu peço a ajuda das pessoas que sempre me acompanharam. Eu jamais permitiria que um inocente pagasse por esse crime bárbaro. Então eu peço às pessoas que compartilhem sim a imagem dele, que marquem sim ele, as nossas instituições, pedindo por justiça. Porque ele é um covarde, ele tirou a vida de minha princesa, ele tirou o sonho de minha princesa. E se ele voltar para a sociedade, ele vai tirar a vítima de outras crianças. Então, André, o desabafo de Lucinha Mota ao vivo. A gente vai continuar acompanhando por aqui, porque ainda tem muita gente para sair e a polícia mantém um reforço aqui na segurança, viu? Para que nada demais aconteça. André.